Segundo o boletim da Emater, as lavouras de trigo no Rio Grande do Sul tiveram impactos com as fortes chuvas das últimas semanas. Além disso, a combinação de umidade, altas temperaturas e dias sem sol é propícia para o desenvolvimento de doenças fúngicas. No estado, grande parte da área está em floração ou enchimento de grãos e as perdas só poderão ser medidas mais para o final do ciclo. Neste ciclo, o estado plantou 1,5 milhão de hectares com a cultura, espalhados por todas as regiões, mas com destaque para o noroeste e crescimento de área no sul. Inicialmente, a Emater projetava que nesta safra seriam colhidas mais de 4,2 milhões de toneladas de trigo no Rio Grande do Sul e que esta seria a segunda maior safra da história. Mas a cultura é inimiga da umidade e ainda não se sabe quanto vai ser perdido com as enchentes que ocorreram na semana passada ou quanto desse trigo ainda pode se recuperar. Muitas lavouras da região do Vale do Taquari, onde o trigo ganhou espaço nas últimas safras, ficaram embaixo d'água por várias horas. Isso fez as plantas ganharem cor de barro e outras acamaram, como mostra essa imagem feita na região de Lajeado. Já no sul do estado, essa é a lavoura do Emerson, plantada em terras baixas em Camaquã. Com muita água acumulada, ele terá que observar como as plantas vão reagir. Mas a gente segue fazendo o acompanhamento na expectativa de que não haja necessidade de fazer mais nenhum controle, né? Impacto vai ter, isso é certo. A planta teve um impedimento de continuar o seu ciclo ali com esse agravo aí de essa precipitação. As entidades do setor destacam que mesmo que o trigo esteja em terras mais altas, a combinação climática pode impactar, já que os fungicidas são menos efetivos na fase reprodutiva. Excesso de umidade neste período de definição de formação de grãos, que a partir do florescimento, qualquer umidade é muito preocupante, porque a conjugação de umidade e temperaturas altas faz com que a ocorrência de doenças fúngicas diminua a qualidade do grão e, inclusive, a produtividade. Os impactos na safra devem ser observados mais no final do ciclo. Mas já digo que, observando nos últimos 2, 3 dias, mesmo com o aumento de doenças, na aplicação de fungicida, nós demos uma seguradinha. Talvez isso nos assegure ainda, né, essa perspectiva inicial. Então, o plantio do trigo este ano no Rio Grande do Sul aconteceu muito durante o mês de junho e uma pequena parte no mês de julho, onde as plantas estão mais atrasadas. Então, somente no final do mês de setembro, ou quem sabe até 15 de outubro, a gente tem a condição de fazer um levantamento da safra para efetivamente mensurar ou tentar mensurar o que o Rio Grande do Sul pode produzir e com que qualidade ele pode produzir. Já está aqui conosco o Miguel Daúde para comentar esse tema. Lamentável, né, Daúde? Mais uma vez o produtor gaúcho sofrendo aí com a questão climática. Mas eu queria te fazer uma pergunta mais abrangente, né? Pensando no trigo como commodity internacional. Elevou-se o patamar dessa commodity em função da guerra na Ucrânia. Ainda vale a pena investir no trigo? Qual que é a sua expectativa para as próximas safras, hein, Daúde? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Bom, Petri, você conversa com alguns presidentes de cooperativa, produtores, sim, eles estão produzindo. Mas eu acho que importante nesse momento, né, nós entendermos por que o Brasil teve um impulso muito grande na produção de trigo nos últimos 3 anos, né? Em razão, evidentemente, do preço do trigo, que subiu muito, com o advento da invasão da Ucrânia e mesmo a pandemia, e aí gerou uma oportunidade e você sabe, o agronegócio brasileiro ele vai atrás e passou a produzir mais. Então, qual é o cenário hoje, né? O cenário hoje, quando você olha os contratos futuros, os especuladores, que são aqueles que fazem o preço na Bolsa, né, internacional, hoje saiu um dado que mostra que o trigo houve uma forte saída, né, dos especuladores. E isso mostra que a tendência do trigo é de queda.
independente, né, desta estiagem no Rio Grande do Sul, que aqui internamente deu uma segurada no preço, mas a gente sabe que o Brasil hoje produz em torno aí de 10 milhões, né, de toneladas. A Ucrânia, que está em guerra, já está produzindo, já colheu até agora 23 milhões de toneladas e está conseguindo exportar seu trigo por outros canais que não o Mar Negro, né? E isso tem um peso no mercado internacional. A própria Rússia, ela está com uma boa safra também, de quase 80 milhões de toneladas. A Europa tem uma safra também, né, os países da Europa. Então, tudo isso forma um cenário, né, e a tendência é de queda no preço. Aí nós observamos esse cenário no Rio Grande do Sul, que a estiagem ela pode prejudicar exatamente os custos. Você pode ter, pela diminuição de área, você pode ter um aumento de custo. E esse aumento de custo, evidentemente, tira a sua rentabilidade. Porque a melhor coisa que existe, Petri, é você ter preço para produzir. Quando você não tem preço, você muda de lavoura. Então, o produtor de trigo hoje tem que ficar muito atento a esse cenário internacional e a possibilidade de um ajuste de preço que nós teremos, e isso, evidentemente, acaba prejudicando a rentabilidade do produtor, Petri. É verdade. Outra coisa, o milho também, hein? O milho está num cenário de oferta muito grande. É verdade. Ele sinaliza uma queda, a soja nem tanto, mas trigo e milho estão sinalizando forte queda daqui para frente. Valeu, Daúde. Ótimo final de semana. Até segunda. Uma boa noite para você. Tchau. Obrigado. Até segunda.